Tá bom, então vamos lá. Vocês podem fazer perguntas aí, tá? Fiquem à vontade para interromper, para que a gente torne isso dinâmico, se for o caso, né? Se vocês não falarem nada, eu vou num batidão só e no final a gente tira dúvidas, tá bom? Bom, é sempre importante agradecer as pessoas que eu entendo que foram mentores na minha vida ortopédica, do Gabriel também, certamente, professor Cássio, professor Francisco, inclusive vocês vão ter a oportunidade de ter um módulo presencial com o Francisco, e o professor Cássio vai fazer um encontro online com a gente também, tá? Dizer que é um grupo avançado, tem pessoas aqui que já têm enorme experiência e hoje estão aí como aluno, amanhã vão estar como professor, assim como acontece comigo, né? Todo mestre pode ser aluno, seja na área que domina ou em outras, né? Então, essa é a nossa essência, né? A humildade minha e do Gabriel, e eu sou humilde ao dizer isso, são valores que a gente tem de família e que a gente carrega. E esse curso, a gente quer que isso seja parte do curso, né? Humildemente reconhecer as dificuldades que cada um tem, para que a gente possa juntos crescermos, né? Essa é a ideia. E parabenizar, né? Ó, esse aqui é meu sobrinho, já estava treinando ele desde os seus 3 aninhos de idade a manipular a furadeira, porque eu acho que quanto mais tempo, não precisa ser cedo, mas quanto mais tempo vocês se propõem a desprender para estudar ortopedia, obviamente que melhor e mais rápido vocês vão ficar dentro daquilo que vocês querem ser na vida, né? Eu entendo que cada um deve ter um objetivo específico, melhorar uma técnica, se aprofundar, se atualizar, e óbvio que tudo isso vai ser proposto no curso, e eu já parabenizo vocês, cada um deixou, o Rafa eu sei que teve que trocar, ele ia dar aula hoje, teve que trocar para estar aqui, e certamente cada um de vocês tem, né, um esforço para estar presente estudando e é algo que diferencia vocês. Somos um grupo, sem dúvida nenhuma, seleto aqui nesse encontro. Muito bem. Todo mundo já assistiu Chaves, né? E eu fiquei chocado quando eu fui pro México de descobrir que a galera lá não gosta muito do Chaves. Eu falei, não é possível. Tem uma geração meio mimimi lá que acha que, enfim, que batiam no Chaves e que é um mau exemplo. Tudo bem. Deixa isso para lá. É uma pequena brincadeira aí, né? Onde seu Madruga representa o osteoblasto, o Chaves o osteoclasto, e eles estão, um tira, um põe cálcio, um tira, outro põe cálcio. E é interessante, porque o osso é assim, né? A gente sabe que essas duas células vão realizar o turnover, né? Uma anabólica e a outra que vai acabar removendo, né? Catabólica, pensando principalmente em cálcio ou matéria mineral. E isso está em perfeito equilíbrio, na verdade, né? Na grande maioria dos pacientes, nos cães, mais ainda do que em nós seres humanos, né? O cão dificilmente tem uma deficiência primária ou até mesmo secundária, em virtude de uma alimentação ruim. Eles têm uma capacidade adaptativa enorme de manter a proporção cálcio-fósforo tudo em dia. Então, é super interessante, adaptado, evoluído, né? Isso aqui. E a gente sabe que existem dois pilares principais que vão manter tudo isso em equilíbrio, não só no osso íntegro, no osso saudável, mas também quando ocorrer uma fratura e um processo de consolidação se iniciar, né? Basicamente, esses pilares a gente conhece como biologia e mecânica. Todo mundo aí deve saber, né, que são os alicerces para que o osso exista. Eu preciso de biologia, eu preciso de mecânica, a gente está falando aqui de estabilidade, né, diminuição do movimento do foco fraturário, para que tudo isso entre em equilíbrio e o osso como tal exista de maneira saudável. Bom, quando a gente vai começar a falar de ortopedia, eu acho muito importante entender um conceito mecânico chamado deformação, né? Vocês estão vendo aqui eu deformar um pino intramedular elasticamente, ele vai e volta. Nesse último momento, eu fiz mais força. Como eu fiz mais força, esse pino deformou-se mais. Até que chegou num ponto em que a deformação não é mais elástica, ela é uma deformação plástica, ou seja, uma deformação permanente, em que mesmo após a remoção da carga, ou quando eu tiro a força, ele não volta mais ao que ele era, né? E isso é o que a gente conhece como deformação elástica e plástica. E praticamente tudo que a gente for falar de implante, consolidação, vai responder a uma curva semelhante, né? Ó, aqui seria stress, é um S de stress, e aqui um S de strain, em inglês, né? Stress, strain.
O estresse ou a deformação, que seria o strain, vai obviamente começar de um ponto inicial zero, e conforme eu for aumentando a carga aqui, ó, que foi o que eu fiz com as minhas mãos nesse pino, eu vou aumentando o estresse e, por consequência, eu vou aumentando a deformação. Existe um ponto em que essa curva aqui sobe de maneira linear. Depois desse ponto, ela começa a fazer uma curva assim, e vai existir um outro ponto em que ela vai descer abruptamente. Essa curva, ela representa praticamente tudo que a gente fizer força, carregar. Implante, osso, célula, tudo que sofrer carga vai se deformar. Claro que essa curva pode ser maior ou menor para cada material, para cada matéria-prima que eu estiver falando, né? Posso estar falando de cálcio, osso, ferro, inox, titânio, todos eles vão responder semelhantemente a essa curva, né? Então eu tenho essa primeira área da curva, essa linear aqui, vocês estão vendo o apontador, né? Essa primeira área é o que a gente chama de zona elástica. É a área que eu posso deformar e quando eu tirar a carga, ela volta ao tamanho original. A partir desse ponto aqui, vamos chamar de ponto A, eu entro numa zona plástica, que é onde o pino terminou aí o vídeo, né? Ó, eu cheguei num ponto em que aquela estrutura que estava sofrendo força, carga, ela se deformou de maneira permanente. Isso ocorre lá molecularmente, né, atomicamente, quando eu atinjo uma carga que muda as ligações entre os átomos, essa estrutura se deforma de maneira permanente. Beleza, só que ela ainda não quebrou. Esse pino está ali, ele não quebrou, ele não rompeu em duas partes. Para romper em duas partes, eu teria que ser forte o suficiente para manter ainda mais força e literalmente quebrar o pino. Óbvio que isso é humanamente quase impossível. Esse é um pino de, sei lá, 2,5, 3 milímetros. Para a gente quebrar um pino de 3 milímetros na unha, na raça, meu, tem que ter muita força, tem que ser. Nem o Gabrielzão aí, que é o mão de alicate, consegue, né? De maneira aguda a gente não consegue. Então, aqui a gente chega numa zona de ruptura, ou ponto de falha, que a gente chama, né? Aqui é onde o material vai falhar, vai quebrar, vai romper. E eu precisaria pôr ainda mais força para isso acontecer. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui também acontece a nível celular. Quando a gente fala de uma célula, imagina uma hemácia. Eu posso, sei lá, um osteoblasto, um osteoclasto, qualquer célula, um fibroblasto. Eu posso apertar essa célula, comprimir ela, ou seja, carregar, estressar a célula, de maneira que ela vai se deformar. E essa célula também tem uma fase elástica, plástica e ruptura. Tá? A física é comum a todos. Então é importante iniciar, entendo que é importante iniciar falando sobre isso, para ajudar a entender conceitos talvez um pouco mais complexos ou que parecem difíceis, quando a gente fala de teoria do strain, por exemplo, para que vocês entendam que a célula também responde à carga mecânica que é imposta a ela. E é assim que basicamente o osso interpreta aquilo que está indo favorável ou desfavorável à consolidação. Então, eu estou dizendo a vocês que todos os tecidos, assim como aquele pino que eu acabei de mostrar, eles têm porcentagens de deformação adequadas. Existe uma porcentagem que aquela célula vai se deformar elasticamente, e se eu ultrapassar essa porcentagem, a célula pode chegar a um ponto plástico e, na verdade, ele vai chegar num ponto de ruptura, a célula vai estourar e morrer, né? Ela vai entrar em apoptose. Bom, se tudo estiver dentro da normalidade, agora, por exemplo, eu estou mexendo minha mão, eu estou sentado na cadeira, eu estou deformando, eu estou carregando, eu estou pondo estresse no meu esqueleto, de alguma maneira, por contração muscular, por gravidade e tudo mais. Eu estou pondo carga no meu esqueleto. E o meu esqueleto está micro deformando-se. Só que é muito pouco. Ele está aqui, ó, entre 0 e 2% de deformação, é quase nada. Mas esse 0 a 2 é suficiente para que o esqueleto, para que o osso entenda a necessidade de existir. E isso vai nortear ou, né, ativar um sistema metabólico, ativando osteoblastos, por exemplo, para que ele deposite cálcio, matéria mineral, naquela região que sofre estresse. Bom, isso aqui, né, tudo isso que eu acabo de falar, a gente conhece como mecanotransdução.
significa que as células têm capacidade de receber uma carga mecânica e emitir um sinal. Pessoal, ¿Ya? tem microfone aberto aí, fechem, por favor. Es cuando toca la... O que aconteceu? Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos vendo normal aqui. É que minha tela mandou. Dr. Arias, Henry Arias, com seu micrófono. É que eu acho que você derrubou a Saludos, minha saludos apresentação, velho. amigos, Saludos, Henry. saludos amigos, saludos. Sumiu minha apresentação. Peraí, aí. Voltou. Isso, tá show aqui. Beleza, então, tudo isso que que eu acabei de dizer para vocês é o que a gente entende como mecanotransdução. É a capacidade celular de receber uma carga mecânica e emitir um sinal, neste caso elétrico, para ativar ou desativar, estimular ou desestimular o metabolismo celular do osteoblasto e do osteoclasto. Tá? Então, na verdade, quando a gente... caramba. Sumiu aqui meu negócio. Quando a gente fala de consolidação, a grande função do ortopedista ou do veterinário é entender como reduzir a deformação a nível celular para que essas células possam sobreviver, colonizar um foco de fratura e assim por diante se perpetuarem, né? Então a ideia é que nós possamos entender cenários em que eu consiga oferecer ao foco de fratura uma movimentação, uma deformação que não ultrapasse o limite elástico dos osteoblastos, tá? E isso é o que a gente acaba entendendo depois como teoria do strain, né? Eu vou esmiuçar isso melhor para vocês. Então, na verdade, o que eu quero que vocês estejam sempre atentos, e é o que a gente vai fazer, raciocinar para tomar decisão frente a uma fratura, identificar os piores cenários, porque as fraturas não são todas iguais. Dependendo do foco ou da linha, o traço de fratura, o cenário muda. E aquele foco de fratura pode estar mais ou menos propenso a ultrapassar o limite elástico do foco de fratura. Ok? Bom, aquilo que eu comentei com vocês que, né, a gente entende como mecanotransdução, a gente pode dar um nome, aprofundar um pouquinho sobre isso, falando sobre piezoeletricidade, né? Piezoeletricidade é um conceito físico que foi entendido antes mesmo, né, por engenheiros e depois um japonês passou a entender a existência desse fenômeno também nos ossos. Basicamente, né, o que é a piezoeletricidade? É a capacidade que alguns cristais possuem de transformar energia mecânica em energia elétrica. E olha que legal, né? Se a gente for lá, a gente fala, né, o osso tem cálcio. Sim, mas o cálcio está organizado, em sua maioria, em cristais de hidroxiapatita. E os cristais de hidroxiapatita têm essa mesma capacidade piezoelétrica de outros cristais que existem na natureza. Então, basicamente, quando nós estamos nos movimentando, pisando, descarregando peso, caminhando, correndo, nós estamos gerando um estresse que deforma os cristais e esses cristais geram potenciais elétricos negativos, cargas negativas e positivas, que vão estimular o osteoblasto ou osteoclasto. Por isso que é necessário a deformação para a existência, para a ativação das células que vão manter a fisiologia óssea. E isso já está estudado, né? A gente já tem em alguns trabalhos, o professor Perrin é quem mais estudou isso, determinado o que é normal quando a gente fala em deformação para cada tecido. Então vocês vão observar, né, que quanto mais rígido for o tecido, ó, o tecido ósseo, obviamente, mais rígido que a cartilagem, que o tecido fibroso de granulação, quanto mais rígido for o tecido, menor é a zona elástica desse tecido, menor é a quantidade de deformação que ele tolera para existir. Seria uma amplitude de deformação ideal para o osso, de 0 a 2. Né? A cartilagem, de 2 a 10, e assim por diante. Quanto menos rígido o tecido, maior a capacidade de deformação, mantendo-se vivo esse tecido. Tá? É isso que a gente conhece como strain.
O strain é a porcentagem de deformação, né? Em porcentagem quanto aquilo deformou antes e depois da carga. A gente vai falar mais sobre isso. Vocês têm alguma pergunta nesse ponto, até aqui? Tranquilo? Vamos seguir. Muito bem. Então, vamos lá, um breve resumão aqui, né? Então, o tecido ósseo, vocês estão careca de saber que ele tem várias funções. A principal é servir de arcabouço para inserção muscular. Então, os nossos músculos vão trabalhar inseridos sempre num osso para cima, um osso para baixo, e a contração desse músculo vai gerar um movimento de alavanca, permitindo nossos movimentos. Isso evoluiu super bem, né? Ou Deus pensou isso muito bem, para cada um, né, tem as suas crenças aí, de maneira que isso funciona muito bem, e é interessante pensar que isso funciona para a grande maioria das espécies, né? De maneira muito similar. Muito bem. Depois, a gente ainda tem o arcabouço, o tecido ósseo, como uma estrutura de proteção a órgãos vitais. O melhor exemplo é o crânio, que protege o encéfalo, ou a caixa torácica, que protege órgãos nobres como pulmão e coração, né? Depois, a gente ainda tem a função de hematopoiese, principalmente no canal medular dos ossos longos, e é o nosso maior depósito de mineral. Todo mundo sabe que os minerais são necessários para funcionamento dos órgãos, sei lá, por exemplo, o cálcio é importante para a contração do miocárdio, não só do miocárdio, né? Enfim. Então, o fósforo e assim por diante. Tudo isso está armazenado no nosso esqueleto. 99% dessa reserva se encontra no esqueleto. Então, observem como estamos falando de um tecido multifuncional aí, né, que tem várias funções e cabe a nós tratarmos esses pacientes que sofrem lesões nesses tecidos. Então, só para ilustrar, aqui estão os osteoclastos trabalhando. Os osteoclastos são células móveis gigantes que secretam ácido para, né, e colagenase, hidrolase, ou seja, eles vão literalmente destruindo ou diminuindo a densidade óssea que se faz necessária. Os tecidos precisam se renovar. Imagina se só houvessem osteoblastos pondo cada vez mais cálcio, a gente ia ter um esqueleto todo com exostose, enfim. É necessário, né, essa renovação. Só como curiosidade, a gente sabe que o ser humano, ou o esqueleto humano, em 3 anos se renova. Então, o seu esqueleto de hoje será completamente outro daqui 3 anos, em média, né? É interessante isso. E os cães mais ou menos 1 ano. Então a gente sabe que o cão tem um metabolismo muito maior e esse processo é muito mais acelerado. E eu entendo isso como positivo ou benéfico para os nossos pacientes. É como se a gente tivesse um osso mais ativo metabolicamente nos pacientes caninos do que nós, pacientes humanos, né? O osteoblasto são as células que vão sintetizar a matriz orgânica, principalmente colágeno do tipo 1, é, proteoglicanas, glicoproteínas, que vão formar o arcabouço para sustentação ou para adesão da hidroxiapatita, que é secretada por eles também. E depois a gente ainda tem um terceiro tipo celular, que está agora aparecendo aqui na imagem, que é o osteócito. Os osteócitos são osteoblastos maduros, envelhecidos, que acabaram secretando tanta matriz, eles vão secretando 360 graus, matriz orgânica e mineral, e é como se eles se auto-aprisionassem ali, eles ficam presos pela própria secreção deles, e nesse momento eles se tornam, ganham outro nome, né, como osteócitos, são células maduras, e é interessante, quase como aquelas vizinhas, né, velhas que ficam fofocando a vizinhança, é mais ou menos isso, né, ó, se vocês olharem ali, eles têm canalículos, que se desprendem e conectam um osteócito ao outro. Então, apesar deles estarem isolados, né, trancafiados ali na matriz, eles sabem o que está acontecendo com os seus vizinhos. E isso é importante, é como se eles fossem sentinelas que estão entendendo e interpretando a necessidade de mais ou menos síntese, mais ou menos osteoblasto, mais ou menos osteoclastos. Esses canalículos são preenchidos por água, e existe uma outra teoria, não só da energia mecânica sendo transformada em energia elétrica, mas também a mudança ou a carga, a deformação mecânica, gerando aumento e diminuição da pressão hidrostática nesses canalículos, e esse aumento e diminuição da pressão hidrostática nos canalículos
também sinalizam a ausência ou necessidade de aumentar ou diminuir o metabolismo ósseo, tá? Nem tudo está completamente entendido, né? A gente sabe alguma coisa, na medicina se estuda muito isso, mas até hoje a gente não compreende exatamente como é que tudo isso funciona. A gente tem fragmentos do conhecimento até hoje. Beleza. Depois, é importante lembrar que são basicamente dois tipos ósseos, né? Nós temos ossos, o osso cortical e o osso esponjoso. Cortical é a córtex, ou a cortical dos ossos, principalmente. É um material mais denso, mais condensado, menos vascularizado. E o osso esponjoso seria aquele mais trabeculado, com maior infiltração de vasos sanguíneos, a maior celularidade, um pouco mais de matriz orgânica do que mineral, tá? E isso dá características mecânicas distintas. Obviamente, o osso rígido, né, o osso cortical é mais rígido, o osso esponjoso é mais flexível, um pouco mais elástico, tolera um pouco mais a deformação antes de fraturar. Um pouco mais elástico, né? Bom, tudo isso está organizado no que a gente lembra ou conhece como sistema harvesiano, né, em ósteons. Ósteons são as unidades funcionais, né? Seria como o hepatócito do fígado, o ósteo do osso. São fibras colágenas que estão organizadas em lamelas concêntricas, né? Acho que vocês lembram disso. Essa imagem, isso aqui parece muito aquele bolo de rolo, né, que tem lá no Nordeste. Eu sempre lembro disso quando eu vejo. São várias camadas com o mesmo centro e elas vão se expandindo e vão formar o osso cortical. Cada um desses ósteons, que são como tubinhos, cilindros compridos, como se fosse um canudinho, né, de tomar guaraná, esses cilindros são paralelos à diáfise. Isso é importante, tá? Isso dá característica de resistência mecânica do osso à carga axial. O fato de serem tubos compridos vão resistir muito à força axial, muito mais, por exemplo, do que uma força de flexão. Esses ósteons também vão ter no seu centro um canal que vai conter vasos e nervos, né? Tudo isso está sendo irrigado por um vaso, uma artéria, uma veia, e tem ramificações nervosas. Bom, o osso é um tecido, um material, a gente pode chamar assim, né, pensando em biomecânica, anisotrópico. O que isso quer dizer? Né? Que o osso não vai resistir à mesma quantidade em todas as direções que ele sofrer carga. Então, as propriedades mecânicas do osso não são iguais em todas as direções. Significa que se eu sofrer um impacto nesse fêmur aqui, ó, que é um osso longo, no sentido horizontal à diáfise, né, 90 graus com a diáfise, existe uma chance muito maior dele fraturar em flexão do que se eu tentar comprimir este fêmur. Por quê? Porque toda a organização dos ósteons é longitudinal. Então eu preciso vencer uma massa óssea muito grande. É como se eu quisesse esmagar o osso. Eu teria que esmagar cada ósseo. E olha só a longitude, né? O quão longo, o quão grande é a área que eu preciso vencer para esmagar o fêmur. Se eu tiver que flexionar o fêmur, a área é muito menor. Ó. A gente está falando de uma área daqui até aqui que eu preciso vencer. Então, o impacto, a força necessária para fraturar o osso nesse sentido é diferente do outro sentido. E isso é o que a gente entende como anisotropia. O osso não responde mecanicamente da mesma maneira em todas as direções, ok? Muito bem. Bom, ainda falando sobre a arquitetura óssea, ou relembrando, nós temos o periósteo e o endósteo, fundamentais para a existência óssea, principalmente do cão jovem. O periósteo do filhote é muito ativo, ele é grosso, espesso, e ele é talvez parte fundamental, ou mais importante até mesmo do que o canal medular para a irrigação sanguínea de filhotes. Muito bem. Eles revestem o osso cortical, tem a função principal de fornecer nutrição. Então, na verdade, vasos sanguíneos chegam por eles e as células, ou as novas células, também chegam por eles, né? A gente pode ter, então, o periósteo, parte externa, peri, e o endósteo, a parte interna, né, no canal medular. São como se fosse uma película, um revestimento altamente celular dos ossos. E altamente inervado, é importante lembrar disso, né? O periósteo
é algo que dói muito, né? O paciente tem alta sensibilidade no periósteo. Muito bem. Outra característica física do osso é o que a gente conhece como viscoelasticidade. É uma característica que nem todo o material possui, né? Precisa ser um material que tenha componentes rígidos e componentes elásticos juntos, trabalhando em conjunto, em sinergia. Se nós removêssemos, né? Imaginem removermos todo o mineral do osso. O osso seria igual isso aqui, ó. Seria um elástico, uma borracha. Seria algo que não cumpriria a função de sustentar o corpo em pé, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, se eu tirasse toda a matéria orgânica, todo o colágeno do osso, o osso se tornaria altamente quebradiço, quase como um vidro, assim, por exemplo, algo bem rígido que não tolera pequenas deformações. Pequenas deformações são suficientes para ele estilhaçar, estourar, né? Ele é altamente quebradiço. Então, a natureza, né, criou um caminho excelente e uma combinação de porcentagens adequadas para que o osso seja rígido, permita sustentação, ao mesmo tempo flexível, para que a gente possa fazer movimentos e não ter uma fratura espontânea simplesmente por caminhar, por pular, por transpor um obstáculo e assim por diante. Se a gente for falar em porcentagem, claro que isso vai variar pela idade do paciente, a raça, a espécie e principalmente o osso que eu estou falando, né? Se eu estou falando de vértebra, de osso longo e tudo mais, mas para os ossos longos, essa proporção de 30% a 35% de matéria orgânica, 60%, 70% mineral, é o que a gente entende como normal para os ossos, tá? Então, maior parte mineral, uma menor parte orgânica. Vascularização. Bom, a gente tem três fontes principais, né? Eu já falei do periósteo, mas aí a gente tem uma artéria nutriente principal, essa aqui, né, que está lá no canal medular. Todo mundo sempre fica preocupado com essa artéria quando a gente fala de implante intramedular. Ah, vamos usar uma haste, vamos usar um pino, não sei o que lá. Aí a pessoa, né, muitas das vezes a pessoa se preocupa, fala, nossa, professor, mas não é ruim eu pôr o implante lá, porque lá está a principal fonte de irrigação do osso, que é a artéria nutriente. Sim, é a principal no osso saudável, no osso sem fratura. Obviamente que com a fratura, essa artéria aqui, infelizmente, se rompe, foi pro beleléu, né? Foi pro pau, perdeu, não tem mais. Então, num processo de consolidação óssea, essa não é a principal fonte. Tá? A principal fonte é extra-óssea, né? A consolidação, a neovascularização é centrípeta, é de fora para dentro, num processo de consolidação. Então, não se preocupem com essa história de que a artéria nutriente é a principal fonte. Sim, no osso saudável sim, no osso fraturado não, tá? Depois elas, né, a gente ainda tem artérias metafisárias e arteríolas periosteais, que vão se conectar ao periósteo, tá? São ramificações que vão nutrir todo o osso de cima a baixo, né? De epífise a epífise, tá bom? Obviamente que as metáfises são mais vascularizadas do que as diáfises, né? Vocês sabem disso. Muito bem. Então, como um resumão, né? Acho importante essa primeira etapa, de certa maneira básica, porém que eu tenho certeza que nem todo mundo lembrava de tudo que eu falei aqui, para que isso esteja fresco na cabeça de vocês e ajude a sedimentar, é como se fosse um tijolinho que a gente põe para que vocês possam subir e dar um passo para frente, né? Então, três tipos básicos de célula, né? Nós temos osteoblasto, osteoclasto e osteócito. O osso está organizado principalmente em cristais de hidroxiapatita, mais ou menos 70%, e colágeno, mais ou menos 30%, colágeno do tipo 1. Os ósteons são as unidades funcionais do osso e estão em disposição longitudinal por todo o osso. Importantíssimo sempre lembrar que existe um periósteo e um endósteo que é fundamental para a vascularização e existência e aporte sanguíneo para esse osso, beleza? Alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Fiquem à vontade aí, hein, galera? Bem, vamos mandar bala. Então vamos dar nome a algumas coisas aqui, relembrar, né? Classificar as porções ósseas. Então, obviamente, né? O número ali, diáfise, é a porção longa do osso, a porção central e longa do osso. A fise, que obviamente estará presente nos jovens, vocês lembram, né? A zona
de multiplicação celular, de proliferação, ou que a gente conhece como ossificação endocondral, que é a transformação da célula de cartilagem em osso. Então, isso aqui é como se fosse uma linha de cartilagem, onde as células estão se multiplicando e esses condroblastos vão amadurecendo e chegando a se calcificar, virando osso, né, basicamente. 3, eu tenho a articulação, ou a linha articular. 4, é a metáfise, ou metafise, né, tá para trás da fise. E para cima, ou né, mais longe da fise, então fise, e aqui a epifise, né, ou epífise, tá? Então, eu tenho a fise, a metáfise e a epífise, né, para lembrar dessa maneira. É importante lembrar que a diáfise é a porção maior do osso, as metáfises a menor porção e mais vascularizadas, de osso mais esponjoso do que cortical. Nós vamos classificar as fraturas em fraturas simples, fraturas de 3 fragmentos ou fragmentada e cominutivas. Tá? Classificação bem básica, né? A fratura pode ser completa ou incompleta. Vocês lembram da incompleta quando eu tenho uma fissura ou uma fratura em galho verde, por exemplo. Essas são as principais que a gente pode classificar. Então, eu tenho uma fratura transversa, é uma fratura que a gente chama de simples. Toda vez que eu falar fratura simples, eu estou me referindo a uma fratura de 2 grandes fragmentos que podem ser reduzidos. Fratura simples, transversa, fratura simples, oblíqua. Né? E essa oblíqua, ela pode ser curta ou longa, né? Curta quando ela tem menos de 30 graus, quando mais de 30 graus, e longa ela tem menos de 30 graus. Quanto menor a angulação, mais longo vai ser a fratura. Então, oblíqua curta ou oblíqua longa. Às vezes a gente vai escutar fratura em bisel. Não está errado, mas não é a maneira mais clássica dos livros classificarem. Né? Depois, a gente ainda tem uma fratura que pode ser classificada como simples, espiralada ou espiral, é quando a fratura faz um contorno em mais de um plano ósseo, então não é puramente frontal, não é puramente sagital, ela faz a volta. Normalmente a gente observa a sobreposição da linha de fratura após a redução óssea. Eu vejo uma linha de um lado, uma linha do outro, embora esteja reduzido. Isso representa uma fratura em espiral. Depois eu venho para uma fratura cominutiva. A gente pode chamar de fraturas complexas, porque tem vários pedaços. Fratura simples, 2 pedaços. Complexa, vários pedaços, ou vários fragmentos, para a gente falar tecnicamente. Eu vou chamar ela de cominutiva. E aqui tem um detalhe, né? A fratura cominutiva, ela pode ser irredutível ou redutível. Vai depender, na verdade, de quem está classificando, né? Depende um pouco do cirurgião que está classificando. Mas, em geral, nós vamos entender que até 4 fragmentos é possível reduzir. Idealmente até 3, tá? Elas podem ser consideradas redutíveis. Mas isso não é uma regra, porque eu posso ter uma fratura de 3 fragmentos, onde o terceiro fragmento é muito pequeno e não me permite redução. Então, apesar de ter 3 fragmentos, é uma cominuta irredutível, tá? Isso às vezes faz confusão na cabeça das pessoas, a gente percebe quando vai discutir caso. Bom, depois, esse exemplo aqui é o que a gente conhece como fratura segmentada ou segmentar. Tem um segmento de 360 graus íntegro de osso, que vai permitir, normalmente, 2 linhas de fratura. Tendem a ser, mais ou menos como esse exemplo, né, uma transversa, uma oblíqua, às vezes 2 oblíquas. Mas, de fato, essa é um pouquinho mais rara da gente ver na rotina. E mais rara ainda é essa última aqui, que é a fratura impactada, onde um fragmento acabou entrando, né, está impactado dentro do outro. Isso é mega raro, eu lembro de ter visto uma fratura assim, em um fêmur de um filhote, mas é bastante raro. É mais comum, né, em ossos longos é raro, mas é mais comum em, por exemplo, fraturas patológicas das vértebras, né? A gente tem fratura por impactação, principalmente no humano, que é bípede e sofre carga axial. Muito bem. Depois, para classificar a fratura, então eu vou dizer se ela é completa ou incompleta, e aí eu vou dizer se ela é transversa, oblíqua e assim por diante. Depois eu tenho que dar ou classificar a região, eu tenho que comentar onde é a fratura. Então eu posso ter uma fratura transversa na fise, eu posso ter uma fratura oblíqua metafisária, diafisária e assim por diante.
A gente tem a possibilidade de classificar também em condilar, né, quando afeta côndilo. Então, algumas regiões ósseas ganham nomes específicos. Então, uma fratura do côndilo lateral do fêmur é uma fratura condilar, embora eu também possa classificar de outras maneiras. Se for no trocânter, é uma fratura trocantérica, assim por diante. Então é importante conhecer essas pequenas variações específicas, mas 99% das vezes a gente vai falar que a fratura é metafisária ou diafisária. E quando diafisária, a gente vai dividir isso aqui em três partes, né? A gente pode dizer diafisária proximal, média e distal, ou no terço, primeiro terço, terço médio ou terceiro terço, tá? São maneiras de se dizer a mesma coisa. Eu gosto de falar de áfise proximal, média ou distal, tá? A média ainda pode ser chamada de istmo. Tem muito nome para a mesma coisa, né? O ideal era que a gente falasse sempre a mesma língua. Então eu sugiro que a gente fale fratura diafisária proximal, fratura diafisária média ou fratura diafisária distal, ok? Muito bem. Bom, aqui a ideia seria a gente fazer isso meio, né, quando a gente está numa aula inicial, que vocês falem, né, classifiquem em voz alta, porque falar ajuda a gravar. Mas eu entendo que aqui a gente pode, eu mesmo, né, classificar para que a gente exercite. Então, sempre é importante começar pelo nome do osso. Então, a fratura da tíbia, da fíbula. Como que está essa linha de fratura aqui? Obviamente, é uma linha de fratura cominutiva, tem vários fragmentos. Qual porção óssea? Da diáfise média. E a gente ainda pode, né, é legal comentar o deslocamento, se ele é grande, pequeno, e principalmente, quando for classificar deslocamento, lembrar que é regra, né, é regra inclusive dos radiologistas, sempre classificar aquilo que está distal. Então, ter como referência o fragmento distal. A gente descreve o que aconteceu com o distal. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um deslocamento caudal, né, da tíbia distal. Eu poderia, né, seria a mesma coisa, mas está errado. Eu falar, ó, é um deslocamento cranial da tíbia proximal. Está errado, né? O deslocamento é caudal, ponto. Porque eu tenho que sempre falar o que aconteceu com a porção distal, ok? Nesse outro exemplo, então, seria um fêmur, uma fratura simples transversa da porção distal da diáfise, e o deslocamento é caudal, nesse caso aqui. O fragmento distal está para caudal. Se eu olhar no plano frontal, eu também posso falar, é um deslocamento caudal, lateral, caudal, medial, e assim por diante. Eu vou melhorando a localização e classificação da fratura. Bom, aqui, né, algo que é importante relembrar ou conhecer, que são as classificações de Salter e Harris. São dois professores alemães que criaram essa classificação para as fraturas em crianças, e basicamente eles chegaram a classificar 6 tipos, né? Seria tipo 1, que é aquela fratura de Salter Harris, onde existe um destacamento, ou a ruptura da linha de crescimento, exatamente a fise em sua totalidade, há uma separação da fise. A tipo 2, que existe separação da linha fisária, mas também existe comprometimento da metáfise, então a linha de fratura sobe em sentido diáfise, tem um fragmento de osso metafisário. Pode ser tipo 3, que é envolvimento da linha de crescimento e da epífise ou da articulação. Depois eu posso ter a junção da 2 e da 3, e aí vai ganhar o nome de 4, porque ela passou pela linha de crescimento, ela vai para a metáfise e ela desce para a epífise. Então essa é uma tipo 4. Tá? Pensando em gravidade, ela também corresponde, né? A tipo 3, por ser articular, é mais grave do que a tipo 2, a tipo 4 tende a ser mais grave do que a tipo 3, porque envolve um segmento maior, e assim por diante. Depois, a gente ainda tem a tipo 5, que é aquela linha de fratura, ou aquela fratura, né, em cães jovens, com linhas abertas, que é de difícil diagnóstico. Normalmente o paciente vem, o dono vai falar, olha, meu, né, tem lá um labradorzinho de 2, 3 meses, ele pulou do carro, começou a mancar e está com dor. Aí você radiografa e não tem fratura. Mas, se você olhar com atenção, muitas das vezes vocês vão ver ou uma diminuição da linha fisária, ou alguns dias depois do trauma, alguma radiopacidade, né?
alguma esclerose ali na região da linha, que vai representar ou vai mostrar, ilustrar para você que houve um impacto ali, um esmagamento da fise. E esse esmagamento da fise, ele pode ser importante a ponto dela fechar, né, dessa linha morrer e não ter mais proliferação celular. Isso vai gerar um encurtamento do membro. Então é aquele paciente que vai ficar com o osso curto, secundário a um trauma do tipo Salter-Harris 5. E aí uma variação do tipo 5 é quando esse esmagamento ou esse fechamento da linha fisária secundária ao trauma ocorre em um dos lados da articulação e não em sua totalidade. Nesse cenário, parte, né, um pedaço da linha vai crescer e o outro lado vai fechar. E isso é o que gera, na grande maioria das vezes, as deformidades angulares dos ossos, onde um lado fecha, o outro abre, e isso, né, normalmente o osso vai crescendo de maneira curva, tortuosa, além de também ficar um pouco mais curto, em geral, tá? Então, é importante lembrar, conhecer, porque tem, né, uma classificação específica, e o tratamento pode ser baseado nessa classificação. Beleza? Dúvidas aí? Todo mundo tranquilo? Bom, todo mundo lembra do Anderson Silva, né? Nosso multicampeão do UFC. Eu brinco que isso aqui é um ensaio biomecânico em vivo, né? As coisas tendem a se repetir aqui no UFC. O Anderson Silva estava lutando com o Chris Weidman, o americano, que ganhou o cinturão dele, né? E o Anderson Silva mandou-lhe uma bica ali e fraturou a diáfise tibial. Se vocês observarem no momento do impacto, a tíbia do Anderson Silva sofre uma força de flexão. Lembra que o osso é anisotrópico, né? Já o Chris Weidman recebe um impacto no joelho, como se fosse uma pancada em sentido axial do fêmur, como se o Anderson tentasse esmagar o fêmur do Chris Weidman. E, na verdade, o que acontece? O fêmur, obviamente, resistiu muito mais à carga, ele não vai ser esmagado, mas a tíbia sofreu carga suficiente para fraturar, né? A anisotropia que eu comentei com vocês, demonstrando que o mesmo impacto, a mesma força de um contra o outro, foi suficiente para quebrar um osso e não quebrar o outro, né? Bom, para quem acredita em Deus, o castigo sempre vem. Tá lá o Chris Weidman lutando contra o Adesanya, né? Esse cara aqui, esse lutador, acho que ele é africano, se não me engano. Ele é um super fã do Anderson Silva e, enfim, o Chris Weidman sofre exatamente a mesma lesão, muito, muito, muito parecido, né? E a física não falha, né? Sempre vai provavelmente acontecer isso quando derem o azar ou a sorte de um acertar no meio da diáfise, flexionar a tíbia e o outro no joelho, enfim, tentando comprimir o fêmur do caboclo aí, não vai dar certo. Muito bem. Estou falando isso porque é importante a gente lembrar, entender que existem cargas mecânicas que vão incidir no osso, causando a sua ruptura, né? A fratura, o conceito de fratura é uma solução de continuidade no tecido ósseo. Então, é a ruptura do tecido que vai ocorrer secundária à transmissão de força, carga mecânica nesses ossos. E essas cargas, dependendo da direção, elas vão ganhar nomes. Por exemplo, né, o bending, que é a flexão, e é importante a gente falar a mesma língua, né? Flexão. A gente fala, ou assim, dobramento, mas vamos padronizar, né? Flexão do osso, bending. A gente pode ter flexão e carga axial simultâneas, que geralmente vão gerar uma fratura em asa de borboleta. Não sei se todos já ouviram esse termo, asa de borboleta. É o termo quando a gente tem um triângulo ósseo que se solta, normalmente pela combinação de carga axial e flexão simultâneas. Depois, se eu tiver puramente carga axial, a tendência é ter uma fratura oblíqua longa. Se eu tiver torção óssea, obviamente que a tendência é uma fratura em espiral. E se eu tiver uma carga que incide contra o osso em alta velocidade, a gente vai provavelmente ter múltiplos fragmentos, fraturas cominutivas. E claro que, muito raramente, somente uma força incide sobre o osso. Na verdade, na hora do impacto, do trauma, várias forças estão incidindo simultaneamente. E isso dá a enorme variedade de traços de fratura que a gente vê na rotina, né? Claro, tem algumas que são bem repetitivas, mas, na verdade, cada fratura tende a ser única, né? É assim que a gente entende.
Muito bem, vamos falar dessas forças. Então, quatro forças, na verdade, são importantes para a gente entender. A primeira delas, forças de tração. É outro erro que está nos livros, tá? Se vocês pegarem o livro, vocês vão encontrar força de tensão. Isso aqui não é tensão, tá? É uma tradução mal feita do inglês, do tension, que é tração. O que é força de tração? São forças equivalentes, só que em direções opostas. Então é o cabo de guerra. Tem um puxando para um lado, tem outro puxando para o outro lado. Então estamos tracionando alguma coisa. São forças equivalentes em sentidos opostos, ok? O normal é que aquela estrutura que sofrer força de tração sofra estiramento, alongamento. A peça, o osso, o fragmento que você tiver tracionando, ele tende a alongar. Né? É meio óbvio isso. Vocês estão vendo aqui no ensaio mecânico, é um tubo de alumínio que está sendo tracionado. Observem que mudou de cor, chegou na fase plástica do alumínio. E se eu continuar tracionando, isso aí vai estourar, vai romper, né? E é o que vai acontecer aí. Aí vocês podem observar que após a ruptura, o material ficou mais comprido do que antes de sofrer carga de tração. Então, tração alonga o tecido, ok? É comum ou podemos encontrar fraturas de tração, principalmente em inserções tendíneas, né? Então, a patela pode sofrer fratura por tração, o trocânter maior, o tubérculo maior, o calcâneo, todas essas áreas de inserção tendínea sofrem tração, a crista da tíbia, e podem sofrer avulsões, fraturas por tração. Outra força muito importante é a força de compressão. É o oposto da anterior. Então, agora eu tenho forças em mesma direção, né? Eu tenho uma força A, uma força B, que antes eram opostas, agora elas são no mesmo sentido. Elas vão, obviamente, amassar, apertar, esmagar o tecido, promovendo encurtamento e achatamento. Ele tende a ficar mais baixo e mais espalhado, o tecido quando sofre compressão. Então aqui está, né, a máquina comprimindo várias coisas, e aqui a curva de carga e deformação que eu mostrei para vocês inicialmente. Tá? Lembrando que essas fraturas puramente por compressão podem acontecer nas vértebras, nos ossos longos tendem a gerar fraturas oblíquas. É interessante vocês acostumarem com as forças e o tipo de fratura que elas produzem. Porque quando vocês virem a fratura, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Falar, opa, fratura oblíqua do fêmur. Então, esse cachorro aqui provavelmente sofreu uma queda que comprimiu o fêmur e fraturou o oblíquo. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contrapor essa força. Normalmente, a gente vai pensar um método de osteossíntese que seja forte o suficiente para impedir que isso ocorra outra vez. Tá? É assim que mais ou menos a gente vai raciocinando. Bom, depois das duas primeiras, a gente tem essa terceira força, que é a força de flexão, e ela é super interessante, porque, na verdade, ela é a união das duas anteriores. Quando a gente flexiona uma estrutura longilínea, como um osso longo, nós sempre vamos gerar uma superfície de tração e uma superfície de compressão. Esse vídeo é legal porque ele vai, se vocês olharem, né, é uma tarja preta ali com vários risquinhos brancos paralelos. Observem que conforme eu for flexionando essa peça, esses riscos brancos paralelos, eles vão se aproximar aqui em cima, ou seja, vão comprimir aqui em cima, e eles vão se distanciar lá embaixo. Então vamos pensar cortical cis, cortical trans, né, que seria a cortical de cima e a cortical de baixo, cis e trans. Vocês vão observar que a cis está comprimindo e a trans está abrindo. Então, para todo objeto, todo corpo que sofre flexão, também está sofrendo em uma das superfícies compressão e na outra superfície tração, tá? É assim que funciona. E é interessante aqui, né, lembrar que eu estou falando de compressão em cima aqui, tração embaixo. Tração e compressão são forças antagônicas, opostas. Então, quanto mais distante eu tiver do centro do objeto que está sofrendo flexão, ou do eixo, que a gente chama como eixo neutro, mais compressão tem aqui e mais tração tem aqui. Conforme eu vou me aproximando do eixo neutro, vai diminuindo a tração e compressão. É como se elas fossem se anulando, até que quando a gente chega no eixo neutro, elas se anulam.
Por isso que um objeto que sofre flexão possui um eixo neutro que não está sofrendo deformação, tá? Até que, obviamente, sofra a falha total, aí sim. Mas existe, então, para estruturas longilíneas que sofrem flexão, o que a gente chama como eixo neutro, que é um eixo que sofre menos carga ou quase nenhuma carga. É importante conhecer esse conceito, porque os ossos longos, obviamente, são submetidos à flexão, e o seu canal medular é entendido como um eixo neutro. Portanto, é um local interessante de utilizarmos implantes, por exemplo, pensando que esse implante não vai ficar sofrendo muita carga de compressão ou muita carga de tração, ou seja, um implante que tende a sobreviver mais tempo. Bom, por fim, a quarta força seria a força de torção. A força de torção, também conhecida como torque, é quando eu tenho, imagina esse mesmo eixo neutro que eu estava falando para vocês, no caso do osso, canal medular, e aí eu vou ter uma força girando para um sentido e uma extremidade fixa, uma girando, ou girando para direções opostas. Isso vai gerar uma força, um momento de torção no eixo longo desse osso. E obviamente que esse tipo de força vai causar fraturas na grande maioria das vezes em espiral. O húmero é um excelente exemplo, né? O húmero tem musculaturas que cruzam de um lado para o outro e quando contraem, geram carga de torção no húmero. Então, é comum, de certa maneira, a gente observar fraturas espirais no húmero, principalmente pela característica da musculatura humeral. Muito bem. Dúvidas até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu sei que é bem teórico, né? Eu estou carregando vocês de teoria aí, mas é que eu acho que é importante. Isso aqui é um resumo daquilo que vai servir para todo o curso e, logicamente, para a vida de vocês, tá? Se tiverem perguntas, por favor, façam. Muito bem. Então, vamos lá. Tudo certo. Vamos lá. Então, só para não deixar de falar, qual dessas forças aqui vocês imaginam que o osso melhor tolera, ou mais aguenta antes de quebrar? Das quatro que eu falei para vocês. Quem quer chutar aí? Ou acertar, falar? Compressão? Compressão, perfeito. O osso tolera muito mais compressão, principalmente pela organização longitudinal dos ossos, do que as demais forças. Depois a gente tem a força de tração, depois flexão e por último torção. Tá? Então, torção e flexão são as forças que o osso tolera menos. E olha que interessante, são as forças que também agridem mais o foco de fratura, pensando na deformação celular que vai ocorrer no foco da fratura. Então, a flexão e a torção são muito ruins para a consolidação. Já a compressão e a distração são melhores toleradas, inclusive podem estimular a consolidação. Um exemplo clássico disso é o fixador de Ilizarov, fixador circular, que, por permitir compressão e distração, estimula o foco de fratura consolidado. Muito bem, vamos lá. Vamos falar dos 4 pilares do tratamento das fraturas, né? E eu vou dar um pouquinho de exemplo de cada um deles. Isso aqui é o que norteia ou é o que rege a Fundação AO, né? A Fundação AO desenhou esses 4 pilares. O último é o mais moderno deles, né? Mas de fato esses 4 pilares são importantes. Eu tenho que, para tratar uma fratura, sempre estar preocupado com o alinhamento. Quando a gente fala alinhamento, não é especificamente da fratura, mas é o alinhamento espacial do membro, a perna, o braço do paciente tem que estar alinhado para que desempenhe função adequada. Eu preciso fornecer estabilidade, acho que está muito claro para todo mundo que o osso não é fã, ele não gosta de muita mobilidade, o osso precisa de um ambiente estável, tranquilo, de repouso para que ele consolide. E a nossa função, então, diminuir a deformação do foco de fratura para propiciar a consolidação. E o terceiro ponto seria a vascularização, né, ou o aporte sanguíneo, porque é aqui que mora a capacidade biológica do osso, né? E por último, mobilidade precoce, aquele conceito antigo
de não dar analgésico para o paciente, para ele não se mexer, deixar ele trancado, deixar ele acamado, no caso do humano, para que ele não pise e não destrua o que o cirurgião fez, isso está completamente errado. É o contrário, né? Eu preciso que o paciente mobilize, que ele se mexa, que ele carregue peso no osso fraturado, para que aquele osso tenha o estímulo necessário para a consolidação e, inclusive, para a saúde articular do paciente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de cada um deles, né? E aqui eu gosto muito desse desenho, né, da O, que contempla os quatro princípios: alinhamento, estabilidade, aporte sanguíneo e movimentação precoce. Bom, alinhamento, para que a gente alinhe, alinhamento para que a gente alinhe é boa. Retome esses conceitos. Toda vez que eu falo de alinhamento, a gente tem que pensar 3D. Não dá para ficar pensando no raio-x 2D, porque são três planos. O osso, obviamente, é tridimensional. Então, a gente vai falar de um plano frontal, que é como se fosse uma imagem crânio-caudal do raio-x. E aqui eu vou ter condições de observar desvios para dentro ou para fora, né? Para lateral ou para medial. E aí eu vou chamar isso de valgus, quando for para lateral, ou de varus, quando for para medial. Tá? Então eu posso ter um valgus, quando vai para lateral, ou um varus, quando vai para medial. Essa curvatura aqui, ó, para medial, varus. Essa curvatura para lateral, valgus, ok? E lógico, a gente tem que conhecer o que é fisiológico, o que é anatômico para os ossos longos, para determinar ou alcançar um alinhamento frontal que seja aceitável. O segundo plano é o sagital. Então, como se fosse médio lateral a radiografia, e eu preciso observar o quão curvo é esse osso, ou o quão curvo terminou a minha cirurgia, pensando em algo que está indo para frente. Então a gente vai chamar de para frente, pró-curvatum, uma curva para frente, ou recurvatum, ou retrocurvatum, né? Uma curva para trás, tá? Se vocês observarem os pacientes de vocês, o rádio de 99% dos pacientes é pró-curvo. Ele tem uma curva para frente, mas isso é fisiológico, é de 15 a 20 graus, depende da raça, né? Um Shih Tzu vai ter 30, um Galgo vai ter 15, mas todos eles são levemente curvados para frente, eles são pró-curvados, né? E o objetivo do cirurgião é manter a fisiologia, a anatomia óssea mais perfeita possível. Então tem que estar atento a isso. Observem esse exemplo aqui, um paciente que chegou para a gente, tinha feito várias cirurgias e chegou com esse fixador, né? Quando a gente olha, e é isso que eu quero que vocês sejam críticos, né? A gente está meio cansado de observar um monte de cirurgia que o pessoal posta no Instagram, sei lá onde, e assim, achando que tá mil maravilhas, porque o implante está lá, e normalmente o implante é o bonito, é o que chama atenção, mas esquece do principal, que é o alinhamento, porque o implante depois eu posso tirar ele dali, depois não serve mais para nada o implante. Agora, o alinhamento que o paciente consolidar o osso, ele é para sempre, né? Isso é o fundamental, isso é o importante. Então, tem que ter certeza, tem que estar com o olho crítico para avaliar o alinhamento. E isso, lógico, ninguém nasce sabendo. A gente até hoje tem algumas dificuldades de observar alinhamento, mas óbvio que a gente melhora a cada cirurgia que a gente faz, né? E só vai melhorar se a gente identificar os pequenos erros que a gente vai cometendo ao longo da carreira, ou os grandes erros também, né? Então, olha só, olhando esse rádio de frente, observe, cotovelo está bem posicionado aqui, ó. É uma imagem crânio-caudal do cotovelo. Eu estou vendo de frente o rádio proximal. Quando a gente vai lá para baixo, eu não estou vendo de frente o rádio distal, eu estou vendo de lado, na verdade. Então, existe sim ou sim uma torção desse rádio, importante. E se a gente olhar a curva do rádio aqui, ó, existe um valgus que não deveria existir. O rádio não é valgus nessa quantidade aqui, principalmente num paciente como esse, né, um Fox Paulistin, que é aquele cão bem retinho, bonitinho. Quando eu vou para o outro plano, olha o que eu observo aqui, ó, um retrocurvatum, um recurvatum. Então, dos três planos, tem desvio nos três. Esse não é um resultado aceitável, né? Não dá para a gente aceitar este alinhamento como algo bom. Eu preciso reintervir. Não só, obviamente, aqui, porque tem uma não união no foco ali, né? Mas pura e simplesmente
por esse mau alinhamento, já caberia uma revisão cirúrgica, né? Eu preciso realinhar os planos todos aqui, ó, corrigir cada um deles. Depois, a gente ainda tem, então eu falei para vocês, plano frontal, valgos e varos, plano sagital, procurvatum e recurvatum. E a gente tem o plano axial, que vai determinar a torção interna e externa. Aí a gente ainda pode ter o que a gente chama de translação, que é quando um fragmento ósseo está lateralizado ao outro. Isso a gente chama de translação. A gente falou, ó, translador para medial, translador para caudal e assim por diante, tá? Normalmente, ó, o eixo ósseo está mantido, esse eixo é paralelo a esse, só que eles não estão, a gente chama colineares, né? Eles não estão um em cima do outro. Eles estão paralelos, ao lado um do outro. Isso significa que houve translação dos bordos da fratura. Nesse caso aqui é uma translação medial e nesse caso aqui é uma translação caudal. E aí a gente pode praticar, né? Poderia ficar brincando de jogo dos 7 erros, tal, né? Que são coisas que a gente recebe e observa completamente sem alinhamento, né? Olha só, essa tíbia, ó, tá de frente aqui em cima, né? Todo mundo concorda? Tem um fêmur de frente aqui, ó. E como que tá o pé do paciente? De lado. Então, como é que algo está olhando para frente, em cima, e para o lado, embaixo? Só pode ter uma torção de 90 graus entre eles, né? Então, são erros que podem acontecer, mas que não devem acontecer. E principalmente nós vamos diminuir a chance de acontecer conhecendo esses detalhes, principalmente de alinhamento, tá? Bom, aqui, né, a gente tem translação, torção, enfim, não vou ficar descrevendo cada um deles, porque eu acho que não é o objetivo principal dessa aula, é mais dar nome às coisas e depois, ao longo do curso, a gente vai praticar. Olha esse caso aqui, interessante. Aqui sim, ó, apesar de uma técnica cirúrgica bem simplista, né, de certa maneira antiga, a gente pode chamar hoje em dia, olha que alinhamento satisfatório, né? A gente tem, num plano frontal, como esse aqui, eu tenho redução anatômica do foco, por consequência, está todo mundo no lugar, né? Eu não tenho valgos e varos. Olha como a articulação proximal e distal são paralelas. É isso que a gente entende como um alinhamento adequado. E olha como a projeção médio-lateral também tem fisiologicamente, né, um procurvatum ali da tíbia, aumentando um pouquinho a elevação do TPA, e pensando ali no tornozelo ou na tibiotársica do paciente, está tudo preservado. É isso que a gente tem que padronizar, né, e entender como importante na avaliação pós-operatória. Para cada osso, existe posicionamento radiográfico ideal para avaliação desse tipo de alinhamento. Observem que aqui, ó, foi tomado todo o cuidado para que os côndilos femorais estejam superpostos ou sobrepostos. Isso me permite ver o platô da tíbia muito bem. O talos está muito bem posicionado. A gente tem aqui aquele símbolozinho da Pepsi, que a gente brinca, né? Parece um símbolo da Pepsi, parece um yin yang. Ou seja, se eu vejo o yin yang aqui embaixo e eu vejo o platô aqui em cima, não existe torção, essa tíbia está bem posicionada. A mesma coisa aqui, né? Para a gente avaliar o alinhamento da tíbia, eu preciso que o calcâneo esteja cortando mais ou menos a metade da cóclea. Se for o húmero, eu preciso daquela imagem que eu mostrei para vocês, onde o olecrano corta o húmero no meio. Tudo isso é fundamental. Se não estiver perfeitamente posicionado, não tem como o cirurgião avaliar o alinhamento, tá? Então comecem a ser exigentes nas radiografias de vocês, tanto pré como pós-cirúrgicas. Se não estiver bem posicionado, como é que eu vou avaliar o meu trabalho? Como é que eu vou melhorar para a próxima? Como é que eu vou saber se eu tenho que reintervir nesse paciente ou não? Tem que ter critério, né? E lógico que depois eu posso disponibilizar para vocês atlas, tem um atlas que mostra o posicionamento de cada osso, para que vocês possam exercitar. Aqueles que não estão acostumados possam exercitar e refinar ainda mais a avaliação de cada um, tá? Olha lá, esse é outro conceito, né, importante comentar. Quando a gente fala em alinhamento, muitas pessoas, principalmente se estiverem começando, elas vão confundir o alinhamento do foco de fratura com o alinhamento ósseo. É diferente. Alinhamento, que a gente está falando aqui, é principalmente o paralelismo articular, proximal e distal. Independente do que esteja acontecendo aqui no meio.
Nesse caso, como era uma fratura cominuta, irredutível, não havia nenhuma preocupação em alinhar os fragmentos. Não é essa a intenção da cirurgia. A intenção é alinhar as articulações, para que o paciente possa movimentar-se de maneira harmônica, tá? Então, aqui, no plano frontal, o cirurgião tomou cuidado para não ter valgos e varos. Pessoal, cuidado com o microfone aberto. O Gabriel consegue dar um mute na galera aí? Consigo, segura aí. Bom, e no plano sagital, ó, vocês observam que nesse caso não está perfeito, né? O rádio ele está tendendo a estar linear ou um pouco recurvado, quando ele deveria ter pró-curvado. Ok, isso tem que ser identificado no pós-operatório e aí vamos ter que raciocinar se isso é importante a ponto de eu entrar em cirurgia outra vez ou se eu vou aceitar esse alinhamento não perfeito do rádio. Nesse caso, eu aceitaria, sem dúvida. Se isso aqui foi feito fechado, sem tocar o foco de fratura, óbvio que é mais difícil atingir a perfeição do alinhamento. E existem desalinhamentos aceitáveis e não aceitáveis, que acaba sendo um pouco de experiência para dosar isso, né? Pode ser um pouco cirurgião dependente essa decisão, mas de fato a gente sabe que um rádio com um pequeno recurvato não deve trazer grandes repercussões clínicas. Claro que seria melhor se ele estivesse pró-curvo. Beleza? Bem até aqui, com relação ao alinhamento? Então, sempre lembrar que eu não estou super preocupado em alinhar o foco, eu estou muito preocupado em alinhar as articulações. Esse é o primeiro conceito, o primeiro pilar do tratamento de uma fratura. Agora a gente vai entrar no segundo pilar, que é a estabilidade. E aí eu vou bater um pouquinho mais em cima dessas duas teclas aqui, né, stress e strain, que são fundamentais para a consolidação da fratura. Olha só que legal esse vídeo, não sei quantos já viram, né? É um urso polar que vai atravessar um rio congelado. E é interessante, né? A opção A aqui, ó, o que vocês acham? Esse um urso paraplégico. Opção B é esse urso frequentou as aulas de física, né? Opção C é a natureza, é o instinto em ação. E opção D, nenhuma das anteriores, né? Bom, na verdade ele não foi na aula de física e aqui deve ser o instinto falando mais alto, né? Mas é interessantíssimo observar que um conceito físico de estresse está sendo utilizado por esse urso, né? O que ele intuitivamente ou instintivamente sabe? Se ele pisar, provavelmente ele já pisou, deve ter caído no rio, enfim. Se ele pisar com as patas nesse rio congelado, existe uma maior chance dele afundar, quebrar o gelo e afundar, do que se ele passar deslizando todo o corpo como ele fez. E esse é puramente o conceito de estresse na prática, né? A gente sabe que o estresse é inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto menor a área que sofre carga, maior é o estresse naquela região. Então, se ele estivesse usando a área somente das patas para pisar no gelo, existiria uma chance maior dele afundar do que se ele aumentar a área, distribuiu todo o peso dele por todo o corpo, aumentou a área, diminuiu o estresse sobre o gelo, diminuindo a chance do gelo quebrar. Né? Então, é super interessante isso aqui para ilustrar o conceito de estresse. Eu uso também sempre um exemplo meio já batido, né? Que é quando eu estou em pé, imaginem que eu tenho 100 quilos e eu estou em pé. Cada um dos meus pés é a área de apoio, né? Então eu tenho 100 quilos em dois pés, 50 quilos de estresse em cada pé. Se eu levantar um dos pés, eu vou diminuir a área de apoio. Eu vou ter somente um pé no chão. Se eu diminuir a área, obviamente eu vou aumentar o estresse naquele pé. Agora eu tenho 100 quilos naquele pé. Então é isso, né? Quanto menor lembrem sempre dessa frase, quanto menor a área, maior vai ser a concentração de estresse nessa área, ok? Muito bem. Por que isso é importante? Porque o estresse, a carga, a força sobre alguma coisa, vai determinar se aquilo deforma ou não. Quanto mais estresse, mais deformação. É óbvio, é lógico, é intuitivo isso aqui, tá? E aí que vem a história da deformação. O strain é a deformação. Bom, mas é a deformação em percentual. A gente precisa entender, a raciocinar, começar a raciocinar o quanto um foco de fratura deformou antes
e depois de receber carga, ou o quanto ele pode deformar antes e depois de receber carga. Isso é o que a gente conhece como strain. Então, observe esse exemplo aqui, ó. Imaginem que eu tenho uma fratura em que os bordos de fratura ficaram com uma abertura, um gap de 2 milímetros. Venhamos e convenhamos, 2 milímetros não é praticamente nada, né? Se vocês colocarem aí entre o dedo indicador e o polegar de vocês 2 milímetros, não é nada, é muito pouco, né? Beleza, é muito pouco mesmo, numericamente falando. Mas imaginem que quando esse cachorro pisar, independente do implante que você pôs, isso movimentou, deformou, porque recebeu estresse, tudo que recebe estresse deforma. Isso deformou 0,5 milímetros, que é nada mesmo, né? Em números, isso é nada. 0,5 milímetros de movimento, Thales, isso não é nada. Será que não é nada? Se a gente for fazer a conta em porcentagem do gap inicial de 2 milímetros para o gap final de 1,5, eu tenho aquela diferença de 0,5 em milímetros, que em porcentagem representa 25% de deformação. Todo mundo está de acordo, né? Deformou 0,5, que representa 25% de 2 milímetros. E é essa porcentagem que importa quando a gente está falando de sobrevivência dos osteoblastos no foco de fratura. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei para vocês que os osteoblastos são células que não toleram muito bem a deformação, que idealmente o osso pode deformar de 0 a 2% para que ele esteja fisiologicamente ativo. Então aqui a gente ultrapassou muito esse limite. Esse é um cenário que, se ocorrer clinicamente, não vai permitir ou vai dificultar muito a colonização do foco de fratura por osteoblastos, porque o gradiente de deformação, o strain aqui está muito elevado, está em porcentagem muito alta, tá? E isso é sumamente importante, né? Porque é exatamente essa deformação do foco de fratura que eu, cirurgião, tenho como controlar a partir das minhas decisões, se eu decido pela placa A, B ou C, o fixador, ou sei lá o que eu vou usar, eu vou aumentar ou diminuir a movimentação desse foco de fratura. E é aí que eu determino se aquilo é viável ou inviável para a sobrevivência dos osteoblastos. Bom, o tecido faz isso naturalmente, ou os tecidos, né? Se a gente tem um foco de fratura, todo mundo lembra da escola, lá da faculdade, né? Ah, o animal acabou de fraturar. O que vai acontecer ali naquela fratura? Vai ter o derramamento de sangue, formação do que a gente conhece como coágulo fraturário. Esse coágulo depois vai enrijecer, formar um calo fibroso. Depois ele vai enrijecer e formar um calo cartilaginoso. E depois ele vai formar um calo ósseo. Não é assim? A gente aprende assim. Mas a gente não aprende ou não entendia muito bem por que que uma coisa vira a outra, né? E o que determina, principalmente, uma coisa virar outra é a quantidade de deformação naquele foco. Olha só, e é como se os tecidos trabalhassem em time, em equipe. É muito legal. É um tecido preparando o terreno para o próximo. Quando eu tenho foco de fratura fresco, eu tenho sangue aqui. E sangue, obviamente, não dá rigidez nenhuma. O foco é mega instável. Porém, esse sangue vira um coágulo. E todo mundo está de acordo que o coágulo é um pouquinho mais rígido do que o sangue. Esse coágulo um pouquinho mais rígido permite a chegada de fibroblastos. Os fibroblastos são células mais elásticas, lembra? Que pode sofrer deformação percentual alta e ainda assim ele sobrevive. Então, os fibroblastos têm condição de colonizar um coágulo fraturário. E eles literalmente colonizam. Todo mundo está de acordo que um fibroblasto é mais rígido do que um coágulo? Ou seja, aquele calo fibroso já vai enrijecer o foco de fratura. Enrijecendo o foco de fratura, a deformação percentual do foco de fratura diminuiu. Quando ele diminui, ele permite a chegada de um outro grupo de células que gosta mais de estabilidade, que são os condroblastos, as células que vão criar cartilagem. E a cartilagem que começa a crescer nesse foco é mais rígida do que o fibroblasto.
Ou seja, agora os condroblastos estão preparando aquele foco para a chegada dos osteoblastos. Entendam que o osteoblasto somente vai chegar ali quando aquele ambiente estiver estável, tiver com uma deformação percentual bem baixa. Enquanto ela estiver alta, deformação percentual alta, ele não consegue chegar. Tá? E a natureza é maravilhosa, ela criou isso, ela adaptou os tecidos a um preparar o terreno para o outro. E isso acontece naturalmente, inclusive na rua. Eu já vi, vocês já devem ter visto um cachorro um gato, sei lá, fraturou, ninguém cuidou, ficou na rua e consolidou o osso. Claro que torto, mas consolidou. Como é que ele fez isso, né? Porque a natureza tem esse caminho. Porém, concordam comigo que se nós somos criaturas divinas que eu acredito, por que não? Nós somos parte da natureza, por que não nos utilizarmos, cirurgiões veterinários, para acelerar esse processo? Para a gente pular toda essa primeira etapa, que vai depender da natureza, da biologia, da condição metabólica do paciente, por que não acelerar esse processo através de uma osteossíntese? O que a osteossíntese faz, gente? Ela prepara o ambiente para colonização por osteoblastos, para que a gente não precise de todo esse processo anterior ou dependa menos dele, tá? É isso, eu entendo que é isso, esse é o papel do cirurgião, é propiciar, acelerar o processo de consolidação óssea, transformando um ambiente instável num ambiente estável, que deforma menos, tá bom? Espero ter sido claro aí. Bom, e aí esse conceito é importante. Strain em tecidos. O tecido só se desenvolve se a deformação percentual estiver abaixo do seu nível crítico. Significa que só vai formar osso quando aquele ambiente estiver deformando pouco. Então, nós temos que diminuir a deformação para auxiliar o processo de regeneração óssea. Agora que eu falei a palavra regeneração, eu lembrei de algo que eu quero falar com vocês. Todo mundo desse curso tem que se acostumar a não falar cicatrização óssea, ok? Porque o osso não cicatriza. O que é uma cicatriz? Cicatriz é a substituição de um tecido especializado por outro de função similar. O osso não faz cicatriz. O osso, primeiro, ele consolida, que é quando ele atinge estabilidade suficiente para desempenhar a função, e depois ele se regenera, ele volta a ser osso, ele não substitui o tecido. Então, o osso consolida e se regenera, ele não cicatriza, tá? Então, evitem falar, já que nós estamos num curso avançado e espero que todos vocês trabalhem e militem na área de ortopedia, cicatrização óssea foi uma tradução mal feita do inglês, tá? É consolidação óssea e regeneração óssea. Muito bem. Dúvidas aí? Alguma pergunta desse segundo bloco? Se não, vou seguir. Bom, são 8h20, estamos dentro do meu planejamento aqui. Vamos lá. Vamos falar do terceiro grande pilar do tratamento de fraturas. Para mim, Thales, esse é o mais importante. Claro que todos são importantes, mas se eu tivesse que escolher um, é esse aqui. E eu quero chamar essa atenção para vocês, porque todos nós, muitas vezes, não precisa ser velho, novo, experiente ou não, algumas vezes a gente se empolga com a história de ser ortopedista, de trabalhar com o osso, e a gente agride mais do que deveria a parte de tecidos moles, que é responsável por levar o sangue ao osso. Então, muito cuidado, né? Aqui a gente precisa ser extremamente Halsted, né? Delicado com os tecidos moles para ser um bom cirurgião ortopédico. A gente precisa entender isso, tá? Vamos lá. É uma brincadeira já também velha. Esse slide percorre todas as aulas há 10 anos, né? Mas vamos lá. Se vocês tivessem que escolher uma das duas situações, não tivesse uma terceira opção, ou seja, vocês vão atravessar a Avenida Monte Castelo e vão ser atropelados por um Fusca na linha da cintura, mais ou menos. Esse Fusca tem 800 quilos e ele estava a 50 quilômetros por hora. Agora não vai mais acontecer que o Gabriel pôs um semáforo lá na Monte Castelo, mas antes acontecia bastante. Então tá, vamos tomar uma pancada na barriga do Fusca 50 por hora. Ou vocês podem escolher projétil balístico de 250 gramas, que vem a 900 metros por segundo. Foi o mesmo que acertou a orelha do Trump aqui, ó.
Só que esse tiro vai acertar a coxa de vocês, vai acertar o fêmur de vocês. Muito bem. Aí, né, levanta a mão, eu escolho o Fusca, eu escolho a bala, tal. Muitas das pessoas, quando olham o Fusca e olham ali 800 quilos, falam, caramba, né, isso aqui é muito grande, pesado, vai me matar. A bala é pequenininha, não vai me matar. Não é bem assim. Porque quando a gente fala de energia, ó, dá para a gente calcular. Quem lembra da fórmula? E é igual a m vezes v ao quadrado, velocidade ao quadrado. Então, na fórmula do desprendimento de energia, a velocidade é o fator mais importante. Quanto mais rápido algo impacta com outra coisa, mais energia ela libera. Então, ó, quando a gente calcula o impacto, o Fusca vai trazer 135 joules e a bala do fuzil 202. Óbvio, os dois aqui tá lascado, né? Quem for atropelado vai se ferrar, quem tomar o tiro vai se ferrar. A chance é maior de você morrer tomando um tiro na perna, porque isso vai dissipar pelo seu corpo, estourar seu fígado e pronto, acabou, né? Então tem mais energia quando a gente tem muita velocidade do que quando a gente tem muita carga, muito peso. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. E esse vídeo é ótimo para a gente visualizar o que eu estou falando, né? Olha lá, a bala entra pequenininha, atravessa, mas olha o estrago que ela faz ao redor do ponto de entrada. Isso é dissipação de energia. E isso é o que acontece nas fraturas, muitas das vezes. Quando a gente olha o raio-x, a gente vê o ponto de entrada, né? A gente vê ali o osso quebrado. Mas a gente precisa acostumar o cérebro a entender o que aconteceu ao redor do osso. Tanto no paciente, olhando para o paciente, mas também vendo a radiografia, tá? De antemão, olha esse vídeo aqui, né? O que aconteceu aí? Esse é o famoso tomou mais cachaça do que devia na faculdade e começou com as brincadeiras tontas de sempre, né? Queda de braço, muita força e pouca velocidade envolvida. Então, esse é um trauma que seria classificado como baixa energia. Claro que todo trauma tem energia importante, mas se a gente for comparar as possibilidades, esse é de baixa energia, porque tem muita força, mas não tem velocidade no impacto. A tendência dessa fratura é de uma fratura em poucos fragmentos, talvez 2 fragmentos simples, provavelmente uma fratura em espiral. Eu não vou ter destruição enorme de tecidos ao redor dessa fratura, provavelmente não vai ter uma lesão importante de nervo, músculo ou vasos sanguíneos, porque não teve desprendimento energético no momento da fratura, ou o desprendimento energético é baixo nessa situação. Agora observe essa pessoa, isso é lá em Rio Claro, ó, o Rafa é de Rio Claro, é uma conhecida nossa, saiu ali, ó, de motinho e tome, né? Foi atropelada por um carro em alta velocidade. Óbvio, né? Meio, não precisava nem falar. Aqui tem muito mais energia envolvida do que no acidente, no trauma anterior. E aqui tem muito mais lesões associadas. Teve fratura de costela, fratura de tíbia, contusão pulmonar. Ela tá viva, tá bem, tá? Mas de fato, por ser um acidente com mais carga e muito mais velocidade do que o anterior, o grau de lesão é muito maior, é um politrauma, muitas coisas quebraram e assim por diante, porque tem muito mais energia envolvida. Ok? E esse conceito é fundamental, é importante para que a gente raciocine como devem estar os tecidos moles ao redor do osso para cada fratura que a gente observa. Olha só esse exemplo. Quando a gente olha o raio-x, tem que escutar o raio-x falando aqui, ó. Olha, é uma fratura simples, somente 2 fragmentos, inclusive com pouquíssimo desalinhamento. O que isso significa do ponto de vista de energia? Que o trauma aqui não foi um trauma muito importante, que provavelmente os tecidos moles ao redor dessa fratura estão melhor preservados do que outros cenários que eu vou mostrar para vocês. E isso, o que isso muda no prognóstico ou na tomada de decisão de vocês? Bom, se houve menos energia, tem mais tecido viável aí. De maneira que, se eu decidir, por exemplo, abrir essa fratura para reduzir ela perfeitamente, eu devo ter reserva biológica para isso. A destruição que eu vou adicionar com o meu acesso, somada à pequena destruição ocasionada no trauma, ainda assim deixa esse cenário biologicamente positivo. É muito diferente de um cenário onde o trauma já destruiu toda a biologia e eu, cirurgião, quero abrir, manipular, eu vou somar uma lesão biológica
aos vasos sanguíneos, ao aporte vascular, ou somar mais uma lesão a algo que já está muito lesionado. Vocês entendem como muda? Bom, então eu preciso pensar num acesso menos invasivo e assim por diante. Aqui a biologia está mais ativa, então será que eu preciso tanto de mecânica? A gente pode começar a jogar com esses dois pilares, biologia bem preservada, posso pecar um pouquinho ou diminuir a quantidade de implantes e assim por diante. Isso vai mudando as suas decisões, esse tipo de raciocínio. E esse é o cenário que a gente entende como uma fratura de baixa energia. Dois fragmentos, pouco deslocamento. Quanto menos fragmentos, menos energia. É só pensar. Um copo de água, né? É um copo de vidro. Se eu derrubar ele no chão, pegar ele aqui e soltar ele cair no chão, ele vai cair com pouca velocidade e ele vai quebrar em 2, 3 pedaços grandes. Agora, se eu pegar esse mesmo copo e vocês conhecem o termo maiar, né? Maiar no chão, atirar contra o solo com força e velocidade. O que vai acontecer com esse copo de vidro? Ele vai explodir em milhares, centenas de pequenos fragmentos. E é exatamente isso que acontece com o osso. Trauma lento, de baixa intensidade, 2 fragmentos. Pouca separação, pouco desalinhamento. Trauma de alta velocidade, de alta energia, um monte de fragmento. Fratura cominutiva, maior desalinhamento e assim por diante. Olha só, esse segundo exemplo. Eu tenho um fêmur com 3 fragmentos. Ora, vocês estão de acordo que a energia aqui tem que ser muito maior do que no caso anterior? Inclusive, porque aqui eu tenho mais fragmentos, 3, lá eu tinha 2, e porque aqui a proteção ao redor desse osso é muito maior do que no rádio. Então, imagine o impacto que sofreu esse fêmur para ultrapassar toda a musculatura, atingir o osso e ainda gerar 3 fragmentos. Aqui tem muito mais energia do que no caso anterior. Aqui tem muito mais destruição de tecidos moles do que o anterior. Significa que o processo de consolidação aqui vai ser mais lento, porque todo o tecido mole ao redor tem que se rearranjar, tem que ter neovascularização, para então se iniciar um processo de neovascularização do osso, para que o processo de consolidação ocorra e tudo mais. Entendem que o processo aqui é mais lento, o prognóstico aqui é pior do que o anterior. De maneira que a minha decisão aqui tem que ser ainda mais cuidadosa, pensando em acesso minimamente invasivo, mínima manipulação de tecidos, implante robusto que suporte mais tempo, porque aqui o prognóstico é de uma consolidação mais lenta e assim por diante, tá? Muito bem, isso é o que seria alta energia. E aqui, não preciso nem falar, né? Aqui é energia extremamente alta, é o que a gente conhece no inglês como High Energy Trauma, onde a maior parte desses traumas são decorrentes de acidente balístico, né, de tiro, que impacta com alta velocidade, destruição enorme de osso e tecidos moles. E aqui o prognóstico é ainda pior, né? Ainda assim, o prognóstico é bom. A gente sabe que consolidação de fraturas, se a gente não fizer muita coisa errada, vai dar tudo certo. Essa é a ideia. É um empurrãozinho que a natureza precisa, tá? E as coisas tendem a funcionar bem. Então, só para resumir essa parte, né? Lembrem-se, todos os processos fisiológicos do osso dependem de sangue. Nada acontece sem sangue, ok? Então, cuidado com grande destruição dos tecidos moles, a capacidade de regeneração vai ser diminuída e, se houver a presença de bactéria, a chance de uma contaminação virar uma infecção é ainda maior. E isso tudo vai retardar o processo de consolidação. Muito cuidado. E aí vem aquele conceito, né? Eu adoro esse slide, né? Eu vi isso em slide de grandes professores, e eu gosto sempre de pôr, que a gente tem uma tendência, principalmente quando começa na ortopedia, de ser meio carpinteirão, né? Ferramenta bruta, martelo, corta, serra, e esquece que tem um tecido mole ali ao redor. Lembre-se sempre do jardineiro, né? Aquele cara cuidadoso, que manipula com cuidado a raiz das plantas e tudo mais. A gente precisa ser uma mescla desses dois. E dependendo da situação, a gente precisa ser mais uma coisa do que a outra, tá? Então, lembre-se sempre disso. Pensando em acessos, né, e falando ainda de vascularização, claro que não tem nada de errado fazer um acesso, né, uma redução aberta de fraturas, eu faço, eu adoro, na verdade é a minha preferência, até hoje, mas claro que com o decorrer do tempo, da experiência, a gente tem que buscar ser menos invasivos. Então, sempre que possível, a gente diminuir os nossos acessos, podendo chegar
ao que é conhecido como MIPO, né? Minimal Invasive Plate Osteosynthesis, que é uma osteossíntese com placa por mínima invasão, onde eu nem sequer abro o foco de fratura. Vamos manipular as extremidades e reduzir a fratura. Olha só esses dois exemplos, né? Eu gosto de chamar a atenção. Se você está preparado, tem curva de aprendizado, tem que partir para as MIPOs mesmo, tá? Mas lembre-se, a MIPO demanda mais expertise, mais técnica. E, dependendo de quem for fazer uma coisa ou outra, pode ser preferível abrir, né? É uma brincadeira que eu fiz no curso da OI, que inclusive, né, o professor Peroni, essa figura carismática aqui da esquerda, é um grandíssimo cirurgião, professor, formador de opinião, enfim, que a gente gosta muito e sofreu um acidente, está se recuperando, graças a Deus. E nesse dia eu brinquei, né? Ele estava lá no congresso, eu falei, bom, se fosse a minha perna, eu preferia, né, aberto, se for feito pelo Bruno, do que fechado se for feito pelo Mister Bean aqui, né? Então, tudo isso é muito importante se levar em conta também, né? O que que você domina? Em que momento da carreira você está? Em que momento da curva de aprendizado você está? Não fique se arriscando de maneira desnecessária. O osso consolida, aberto ou fechado, e na mesma taxa de sucesso. A taxa de consolidação não muda se você abrir ou não o foco de fratura. O que muda é a velocidade. De fato, está provado que o tempo de consolidação tende a ser mais rápido, menor, quando eu não abro. Mas a taxa de consolidação segue sendo a mesma, ok? Nos bons trabalhos da literatura. Então não tenha receio de abrir. Abra com toda a delicadeza necessária. E o meio termo, que talvez seja o ideal, é o que a gente conhece como open but not touch, né? Open but not touch. Abra, mas não toque. É um meio termo, é abrir para que você veja o que você está fazendo, diminui a chance de erro, principalmente de alinhamento, mas você vai ser o mais cuidadoso possível. Você vai manipular o osso pelos extremos, não vai tocar o foco de fratura. Isso tende a ser suficiente para que você termine a cirurgia feliz com o alinhamento, posição dos implantes, e ao mesmo tempo você foi biológico, tá? Essa é a ideia. Beleza? Dúvidas aqui? A gente vai entrar no último pilar aí, né? Que é a mobilidade. Esse é o mais rapidinho. Beleza. Depois a gente bate um papo no final aí. Vamos lá. Então, ó, o quarto pilar, que é, na verdade, foi o último pilar, né? A O começa muito ligada, né, nisso aqui, ó. Eu não traduzi para vocês, né? Acho legal falar para todo mundo. No ORIF, né? Como é que se tratava classicamente uma fratura? Com Open Reduction Internal Fixation, né? Então era abrir, reduzir e fixar com algo interno. Esse era o tratamento das fraturas. Aquelas fraturas cominutivas, inclusive, o conceito da época era juntar tudo, conectar os fragmentos e mobilizar aqueles fragmentos. Óbvio que tinha muita não união, infecção, as taxas de complicação eram altíssimas, né? E somado a isso, naquela época, entendia-se que o paciente tinha que ficar o mais quieto possível, imóvel, para, obviamente, não desmontar aquele quebra-cabeça que o cirurgião tinha feito. Então, eram dois conceitos que estavam, na verdade, equivocados para o que a gente entende hoje, né, como tratamento de fratura. Primeiro que abrir e reduzir anatomicamente todas as fraturas é um erro. A gente já sabe que fraturas com um monte de fragmentos não faz sentido eu ficar tentando conectá-los. É melhor eu não tocar, estabilizar aquilo e esperar o calo ósseo englobar todo mundo e a chance de sucesso é muito maior do que se eu ficar tentando catar os pedacinhos lá, né? E segundo, que essa história de manter a galera imóvel na cama, muitas das vezes, isso é um desserviço para a consolidação. O osso precisa receber carga, claro que numa deformação adequada, não é para ir correr maratona, saltar muro, né, operado, mas ele precisa se movimentar para que ele entenda a necessidade de existir. E isso a gente conhece como lei de Wolff, né? Isso é bem antigo, na verdade. Esse é um anatomista cirurgião alemão que postulou, que escreveu, né? Olha, o osso deposita cálcio nas áreas que sofrem carga e reabsorve nas áreas que não recebem. Depois a gente vai entender isso melhor como piezoeletricidade e tudo mais. Mas para a época já foi um grande entendimento, né? Ele descreveu a capacidade do osso de se regenerar e tudo isso ficou conhecido como lei de Wolff.
né? Que então a lei de Wolff é tudo aquilo que sofre carga aumenta, tudo aquilo que não sofre carga atrofia, e assim é o foco de fratura, tá? Tem exemplos diversos, né? Eu vou dar dois aqui. Se a gente, por exemplo, pegar o punho de um tenista, né, destro, e fizer uma densidade mineral do rádio direito versus rádio esquerdo, o rádio direito vai ser mais denso, porque ele usa muito mais o braço direito do que o esquerdo. Inclusive usa recebendo carga, né, dando raquetada. A própria influência que a gravidade exerce sobre os nossos corpos, o nosso esqueleto. A gravidade estimula a existência do esqueleto, é uma carga incidindo sobre o esqueleto. A prova disso é que muitos astronautas que passam muito tempo no espaço, na ausência da gravidade, se vocês observarem aqueles programas espaciais, os caras descem da aeronave em cadeira de roda, porque existe a chance de uma fratura patológica, tamanha a perda de densidade mineral durante o tempo que eles estão sem gravidade. Tanto que eles têm que fazer exercícios lá em cima, existem maneiras de tentar minimizar isso. Mas entendam que a densidade óssea diminui na ausência de carga, de exercício, tá? E ainda muito importante, então eu estava falando da importância da carga para o foco de fratura, mas a gente entende hoje o tratamento de uma fratura, não somente, ou o sucesso do tratamento, não é consolidar o foco de fratura. Essa é a parte fácil, na verdade, né? Consolidar a fratura, ok, acontece na rua, como eu disse com vocês, né? Agora, consolidar perfeitamente alinhado, sem dor e tudo mais, é que é o sucesso cirúrgico. Então, o paciente tem que consolidar o foco de fratura com as articulações paralelas e com livre movimentação, com capacidade, com amplitude articular normal. Isso é sucesso no tratamento de uma fratura. E isso também depende de movimento pós-operatório. As cartilagens proximais e distais à fratura vão entrar em apoptose se elas não receberem carga, se elas não se movimentarem. Vocês lembram que o tecido cartilaginoso ele é avascular, ele não recebe nutrição sanguínea. Ele depende de um processo chamado difusão, que é dependente de carga. Imaginem o condrócito como se fosse uma esponja de lavar louça. Então ele está lá, né, embebido pelo líquido sinovial. Quando a gente pisa, põe carga, é como se eu estivesse apertando a esponja, apertando o condrócito, ele põe para fora todos os debris celulares, lá, o lisossomo e tudo mais, sai tudo para o líquido sinovial. Quando eu tiro o pé do chão, ele para de receber carga, ele consegue atrair os nutrientes do líquido sinovial para dentro da célula. E é assim que ele se nutre, através da compressão e ficar frouxo. Comprime e frouxo, comprime e frouxo. E isso depende de movimento, de carga para acontecer. Está provado, né? Tem trabalho em rato, por exemplo, que 10 dias, 2 semanas, sem receber carga articular, entra em apoptose e induz osteoartrose no joelho dos ratos, por exemplo. Então, imobilizar a articulação do paciente ou impedir o paciente de andar vai trazer consequências a longo prazo. Beleza, o foco de fratura sarou. Agora o cachorro tem artrose no tornozelo e no joelho para o resto da vida. Isso é sucesso? Talvez, né? Parcial, mas não é o sucesso que a gente busca quando a gente quer tratar uma fratura. Beleza? Tem que ficar muito claro isso para vocês. Então, em resumo, esses 4 pilares são fundamentais e é algo que tem que estar claro na cabeça de vocês daqui para frente, né? Para muitos eu acho que até já estava, mas para que a gente sedimente e relembre e deixe isso cada vez mais claro na cabeça de vocês, porque é importante para todas as próximas decisões frente a focos de fratura, beleza? Muito bem. Essa era a aula que eu tinha planejado conversar com vocês. E, logicamente, deixa eu ver aqui a cara de vocês. Vocês estão aí? Abre aí. Deixa eu ver. E claro que a nossa intenção é, como eu disse inicialmente, conforme necessário, a gente ir adicionando conteúdo, tá? Principalmente para aqueles que eu sei que talvez se sintam um pouco menos seguros, estão menos experientes.